A família Carmes era renomada por sua linhagem de gênios, herdada por gerações. Olhos rubros é a sua habilidade peculiar, uma capacidade que permite analisar e compreender todas as situações perfeitamente. No campo de tiro, uma flecha foi erguida e, num piscar de olhos, atingiu o alvo com precisão. Logo depois, uma segunda flecha ainda mais surpreendente foi disparada, rasgando o ar e dividindo a primeira flecha limpa e eficientemente. Esse talento inato fazia com que todo o esforço árduo parecesse sem sentido. A infância de Amy foi monótona. Ao lado, o fiel criado batia palmas incessantemente, exclamando admirado: "Inacreditável, senhorita!" Enquanto isso, Amy apenas soltava o arco em silêncio, seu belo rosto sem qualquer vestígio de emoção. O orgulho de um pai ecoava em algum lugar. Haha, minha filha obviamente herdou o sangue genial da casa Carmes. Depois, num jardim ensolarado, Amy sentou-se diante de um complexo tabuleiro de xadrez. Sua mão delicada moveu suavemente uma peça vermelha, mas então ela de repente parou, os olhos vazios olhando para o nada, imersa em silêncio. Vendo sua expressão incomum, o criado perguntou com preocupação: "Senhorita, há algo errado, Amy?" Sob a luz do sol, Amy estava lá com uma expressão fria, soltando uma frase com indiferença: "Que tédio!" Ela odiava tudo, especialmente as amarras do nome da família. Na sua mente, pensamentos rebeldes surgiam com força. Família, família, família! O que minhas habilidades fizeram por essa família? Posso fazer isso sozinha, sem precisar dessa reputação. Posso fazer o que quiser. Com essa determinação, Amy deu as costas e partiu, deixando para trás os serviçais atônitos. Ela mergulhou na noite da cidade, buscando liberdade e emoções. Uma briga caótica irrompeu na rua de paralelepípedos, o som de bastões chocando-se, gritos ecoando sob o céu noturno estrelado. No meio daquela cena de violência, Amy apenas sentou-se, apoiando o queixo, observando com indiferença. Ao redor dela, bandidos se regozijavam. Mas para Amy, tudo ainda era uma farsa. Que tédio! Ela suspirou novamente. Em pouco tempo, a rua ficou estranhamente silenciosa. Todos os encrenqueiros jaziam no chão, completamente derrotados. Amy estava sozinha em meio à desordem, seus cabelos ruivos vibrantes destacando-se na noite. No espaço solene da academia, aplausos ressoaram com entusiasmo, direcionados a Chirone. O rapaz de cabelos louros dourados inclinou a cabeça, embaraçado, com um sorriso radiante, mas um tanto confuso, nos lábios diante da admiração de todos. No entanto, em meio àqueles aplausos, Amy Carmes petrificou-se. Todos os sons pareciam desaparecer, restando apenas a imagem ampliada do sorriso de Chirone em sua visão. Uma tontura a atingiu, e ela só pôde ranger os dentes e soltar um palavrão baixinho, o suficiente para que o ar ao redor dela parecesse congelar. A mudança repentina de Amy não passou despercebida pelos amigos sentados ao lado. Uma garota preocupada perguntou: Sem pai, Amy?" Despertando de seus pensamentos caóticos, Amy gaguejou: "Hã? São os sapatos. Meus sapatos não estão muito confortáveis." Ela forçou um sorriso, mas por dentro estava gritando: "Eu sabia! As memórias registradas por esses olhos vermelhos não podem estar erradas. O problema é que eu encontrei no meio desses nobres. Quem diria que ele era aquele garoto plebeu? Mas por quê? Por que ele está nesta academia de magia?" O choque rapidamente deu lugar a uma vergonha extrema. Amy abaixou o rosto sobre a mesa, abrindo um livro com as mãos trêmulas. Embora tentasse focar nas palavras à sua frente, sua mente ainda girava em um turbilhão de emoções, incapaz de escapar. Um choque violento percorreu a espinha de Amy, fazendo-a cobrir o rosto em terror absoluto. "Eu preferia morrer!" ela gritou desesperadamente em sua mente. Todas as memórias sombrias que ela tentara enterrar ressurgiram. "Limpei meu passado sem deixar rastros. Não me diga que ele se lembra de mim!" A torrente de memórias caóticas a levou de volta a 5 anos atrás, num beco escuro e úmido. Sobre a chuva torrencial, Amy, vestindo um vestido preto, estava diante de um garoto loiro ajoelhado no chão, com o rosto sujo e molhado de lágrimas. Ao redor deles, homens grandes com olhares ameaçadores. No meio daquela tensão, a voz dela soou, aparentemente inocente, mas com uma afiada frieza. "Um escravo não pode ter bens, certo? Que tal verificarmos? Tira a roupa." De volta à realidade, a voz de um jovem cortou os pensamentos de Amy. Ele estava ali, em um uniforme impecável da academia, com cabelos dourados brilhantes e olhos azuis que irradiavam alegria. Irmã Amy?"
No entanto, por trás daquele sorriso radiante, havia um fluxo de pensamentos sombrios e cheios de ódio. Ah, ela não é a pessoa que todos pensam. 5 anos atrás, ela estava com bandidos naquele beco. Alguém em quem os professores confiam como eu, por que eu mentiria? Mas é só isso? Claro que não. Ah, a princesa de gelo oficial da Academia de Magia, certo? Ela ordenou que um escravo tirasse a roupa naquele beco há 5 anos. Então, podemos começar agora. Na imaginação de Amy, ela na verdade se interessa muito por homens. Bem, ela tirou toda a roupa. De volta à realidade, o pânico também envolvia Amy. A mão dela apertou, amastrando uma página em raiva e vergonha. Seu rosto delicado corou. Ela murmurou em aflição, com os olhos marejados. Não, absolutamente não. Eu não posso deixar esse mal-entendido existir. Eu preciso impedir isso. Sentado não muito longe, Chirone de repente estremeceu. Embora o tempo não estivesse frio, uma corrente de ar gelada ainda percorria sua espinha. Que frio, ele pensou, ainda sem conseguir se livrar das memórias assombrosas. De pé no púlpito, a professora Étela sorriu gentilmente, seus óculos redondos cintilando com a luz do conhecimento. Sua voz clara ecoava por todo o vasto espaço, entre as altas estantes de livros. Agora, crianças, o que é a região espiritual? É a consciência de um mago. Ela caminhou graciosamente para o centro de um círculo mágico gigante gravado no chão, cada passo firme. Isso mesmo, é a encarnação da consciência de um mago. A primeira forma é um círculo, isso é concentração. Os olhos azuis profundos de Etela, por trás dos óculos redondos, brilharam com pura luz mágica. Contudo, em combate real, ela explicou calmamente: há certas situações em que a forma circular não é eficaz. Deixem-me mostrar-vos numa zona ilusória. Assim que terminou de falar, um imenso círculo mágico, de um azul cintilante, começou a irradiar dos seus pés, envolvendo todo o espaço circundante. Inúmeros caracteres antigos e linhas de energia luminosa entrelaçaram-se, transformando o auditório numa dimensão ilusória vasta e misteriosa. No meio da multidão de aprendizes, Chirone levantou a cabeça, os olhos arregalados de espanto. Pela primeira vez, ele conseguia ver claramente o mundo da energia. "Eu consigo ver!" Chirone exclamou em sua mente, o coração batendo forte. "Eu consigo ver a zona espiritual com meus próprios olhos!" Etrela estava imponente no centro da zona ilusória de 10 metros de diâmetro, sorrindo gentilmente. Ela estalou os dedos e um alvo mágico circular apareceu ao longe. Esta é a forma básica da zona espiritual, a forma circular, mas raramente é usada em combate. Vou mostrar-vos um exemplo simples. Certo, vou lançar magia em direção àquele alvo. Minha zona espiritual tem 10 metros de diâmetro e o alvo está a 20 metros de distância. A energia mágica começou a ondular intensamente ao redor dela. No espaço ilusório azul escuro, o pequeno alvo flutuava sozinho ao longe, fora do alcance da zona espiritual, aguardando um feitiço prestes a ser lançado. Chirone prendeu a respiração, as mãos entrelaçadas em antecipação. Finalmente vou vê-la usar magia com meus próprios olhos. O pensamento fez seu coração disparar. A voz da professora Etela soou, clara e autoritária. Usarei uma bola de fogo de nível 10. Ela ergueu um dedo e, imediatamente, uma pequena, mas brilhante bola de fogo começou a se formar, faíscas dançando no ar. Virando-se aos alunos com um sorriso gentil por trás dos óculos, acrescentou com humor: "Apenas uma chaminha. Ora, vejamos se consigo acertar o alvo, sim?" Terminando de falar, ela lançou a bola de fogo. A chama irrompeu ferozmente, rugindo com calor terrível e voando pelo ar. No entanto, quando a bola de fogo havia percorrido apenas metade do caminho, ela subitamente murchou. A chama brilhante enfraqueceu e se extinguiu por completo, deixando apenas algumas brasas caírem sobre o frio chão de pedra bem longe do alvo. Na plateia, os alunos se entreolharam, confusos, sem entender o que havia acontecido. Alguém sussurrou perplexo: "A bola de fogo desapareceu." Etela virou-se, explicando claramente: "Como viram, a maioria das magias não pode deixar a zona espiritual, pois o mago só controla a magia dentro dela." Ela ergueu uma mão suavemente, iniciando um novo movimento e prosseguiu: "Portanto, se eu expandir..." No meio do intrincado círculo mágico que brilhava no chão da sala, Etela declarou: "A zona espiritual se expandirá até atingir o alvo." Imediatamente, uma torrente de energia turquesa pura jorrou de sua posição, voando rapidamente pelo vasto espaço. Colidiu com um alvo distante, causando uma explosão flamejante com um estrondoso "Shell!".
Toda a sala explodiu em espanto. Uau! Admirados ecoando de todas as fileiras. Alguns estudantes mais velhos próximos riam, olhando para a turma 7 sussurrando: "Olhem os da turma 7, que fofos!" Na multidão, Chirone não pôde esconder sua admiração, aplaudindo e exclamando baixinho em choque: "Eu não fazia ideia, nunca imaginei que fosse possível mudar a própria forma da mente." Em meio aos aplausos, Etela de repente falou, recapturando a atenção da turma: "No entanto, este método tem um problema fatal." Um aluno perguntou perplexo: "Hã? Esse método está errado?" Etela sorriu gentilmente, um cubo de energia azul cintilante aparecendo em sua palma. Ela explicou claramente: "Mudar a forma da zona espiritual consome muito da concentração de vocês. Seria muito ineficiente ter que mudar a forma em todas as batalhas que exigem o uso da zona espiritual. É por isso que a zona espiritual é usada em 4 formas diferentes." Uma tela mágica apareceu ao lado dela, exibindo as 4 formas básicas: forma defensiva, hexágono; forma ofensiva, estrela; forma cruzada, cruz; e forma dividida, 2 círculos. Isto é o que chamamos das 4 grandes formas da zona espiritual. Etela Home levantou a voz clara. Diante dela, a energia mágica convergiu, formando rapidamente um poliedro transparente como cristal, cintilando sob a luz. Primeiramente, a forma defensiva tem a forma de um poliedro básico. Etela explicou com gestos elegantes. Na maioria das formações defensivas, a zona espiritual é mantida para não ser quebrada, e quanto mais faces, maior a capacidade de defesa. Assim que terminou de falar, o bloco de cristal se dissolveu, e em seu lugar, raios de luz ofuscantes emanaram da aquisição de Etela como uma estrela brilhante. A próxima é a forma de estrela, que chamamos de forma ofensiva. Com ela, a localização do alvo se torna fácil e é muito útil ao lutar contra múltiplos inimigos. A luz estelar mais uma vez se transformou, convergindo para uma enorme cruz de luz, estendendo-se nas 4 direções. Em seguida, a forma de cruz, que permite que a zona espiritual se expanda para as 4 direções distantes. Etela continuou sua palestra sem interrupções. No entanto, não é adequada para alvos que se movem rapidamente, pois quanto mais longe do centro, mais difícil é mudar de direção. Pode-se dizer que a ideia principal da forma de cruz é aumentar a velocidade de rotação da zona espiritual. Testemunhando a demonstração mágica de alto nível, os alunos sentados abaixo ficaram pasmos. Um estudante sentado ao lado de Chirone não pôde deixar de sussurrar com espanto. Ela usa essas técnicas sem piscar? Será que ela quer que façamos o mesmo? Chirone, com seus olhos azuis arregalados, também estava completamente hipnotizado. Ele murmurou, percebendo algo importante. Usando esse método, posso aplicá-lo em combate real, mesmo que o diâmetro chegue a 10 metros. Diante da admiração de toda a classe, Etela sorriu gentilmente, encerrando a demonstração. Ela declarou calmamente: "A forma final é a forma de separação. Esta é uma forma que mesmo um mago de 5º nível teria dificuldade em executar com precisão." Etela sorriu. "Primeiro, vou mostrar-vos uma demonstração." Sentado na primeira fila, Chirone ouvia, enquanto um estudante ao lado sussurrava para o amigo, com os olhos cheios de expectativa: "Oh, se ela conseguir, será que será promovida? A zona espiritual dela já atingiu a pontuação máxima quando era feiticeira de 8ª categoria, então." Mal as conversas tinham terminado, um brilho azul ofuscante irrompeu subitamente do local onde Etela estava, inundando toda a sala com luz mágica pura. Hã? Todos os estudantes ficaram emudecidos, com os olhos arregalados de espanto. Até Chirone, que sempre mantinha a calma, sobressaltou-se, incapaz de acreditar no que via diante de si. No chão, um complexo círculo mágico com inúmeros caracteres rúnicos antigos começou a brilhar intensamente. Do centro do círculo, uma esfera de energia azul celeste gigantesca, cintilante como uma estrela, formou-se lentamente e elevou-se, separando-se do corpo de Etela. Ela permaneceu ali, calma e silenciosa, enquanto sua zona espiritual pairava bem à sua frente como uma entidade independente. Sussurros de horror espalharam-se pela sala. A zona espiritual dela deixou o corpo. Outro estudante murmurou em confusão, tentando entender o fenômeno extraordinário. "Não percebo, a zona espiritual é o reino mental de um feiticeiro." A mente de Chirone girava. Será possível separar os pensamentos do corpo? Então, o que está no centro daquela zona espiritual? A professora Etela sorriu gentilmente, sua voz clara ecoando por todo o espaço.
A forma separada é tão difícil que é apenas para magos especializados. No entanto, como o mago não tem um ponto central, a zona espiritual não pode se mover. Em vez disso, vocês podem mover a zona para o alvo, ativá-la instantaneamente e persegui-lo. A vantagem é que ela tem um alcance ilimitado. Os alunos abaixo exclamaram "ó" em admiração. Um sussurrou para o amigo, a voz cheia de espanto. Como a professora consegue fazer isso com tanta facilidade? Só de usar a zona espiritual já me deixa sem fôlego. Ela está realmente em outro nível. Afinal, ela é uma maga oficial de 6ª categoria. Sentado entre os sussurros, Chirone observava silenciosamente, pensando, ela parece tão proficiente. Percebendo a admiração da turma, Etela empurrou levemente os óculos, um sorriso malicioso surgindo em seus lábios. Haha, se a primeira aula não tivesse uma demonstração, vocês ficariam muito tristes, certo? A aluna que alcançou o primeiro lugar em velocidade na forma cruzada, a aluna Amy Carmes da turma 4 fará uma demonstração para nós. Todo o auditório explodiu em gritos de excitação. Uma estudante ao lado de Amy exclamou, excelente, o orgulho da nossa turma. Como esperado, este ano é novamente a Amy. Todos os garotos vão se apaixonar por ela depois de verem esta demonstração, com certeza. A amiga virou-se para Amy prestes a continuar. Não é a Mai... No entanto, suas palavras de repente engasgaram. Em total contraste com as expectativas, Amy estava sentada imóvel, o rosto pálido, sem uma gota de sangue. Seus olhos azuis arregalados, cheios de pânico e medo. Suor frio brotou, escorrendo por suas têmporas. Uma aura sombria e pesada envolveu Amy enquanto ela cerrava os punhos. Não quero ser notada agora! O grito desesperado ecoou em sua mente.